Qual é o melhor fiagro do momento? Vigia 11 ou o FGAA 11? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Vamos fazer uma breve análise sobre esses dois fundos, analisando alguns indicadores dele, e depois no final do vídeo vamos colocar esses indicadores um ao lado do outro e ver qual deles se performa melhor. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra de nenhum desses ativos, estou simplesmente compartilhando um estudo com vocês. Peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho de notificações. Deixe seu like aí que ajuda bastante. Deixe também um comentário o que é que vocês acham desses dois fiagros. Vamos iniciar aqui analisando o Vigia 11. Na quinta-feira, dia 15 de dezembro, ele fechou aqui valendo R$ 9,72. Nos últimos 12 meses, o seu preço já variou entre os R$ 9,43, que foi a sua mínima, e os R$ 11,79, que foi a sua máxima. Então é notável que está mais próximo aqui das suas mínimas, de 9,43. Ele está com dividendo yield acumulado dos últimos 12 meses de 15,74% e nos últimos 12 meses ele já pagou R$ 1,53 por cada cota. Nos últimos 12 meses também ele está com uma desvalorização de 2,80%. Graficamente olhando aqui, podemos ver que ele é um fiagro de base 10, praticamente todo o período, podemos ver que ele sempre permaneceu acima dos R$ 10, e esses últimos dias aqui é exatamente o único período dos últimos 12 meses que ele está abaixo dos R$ 10. Descendo mais um pouco, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é de R$ 9,52, mas como vimos lá em cima, ele fechou quinta-feira valendo R$ 9,72. Dessa maneira, ele está 2% mais caro. É exatamente o que o PSOPVP nos mostra, que está de 1,02%. Isso quer dizer que seu valor patrimonial é de R$ 695 milhões, porém o mercado está disposto a pagar mais por ele, cerca aqui de R$ 710 milhões. Atualmente, ele tem aqui R$ 141 milhões em caixa para futuros investimentos, o que corresponde a 6,89% de todo o seu patrimônio líquido. Ele tem aqui um pouco mais de 36 mil cotistas e um pouco mais de 73 milhões de cotas distribuídas. Tem uma boa liquidez diária, superando aqui os 3 milhões em negociação. E nos últimos 2 meses, ele tem pago aqui 14 centavos por cada cota, o que tem gerado um rendimento aqui superior a 1,30% nesses últimos 2 meses. Aqui no relatório gerencial do Vigia 11, podemos ver que ele só investe em CRAs. Ele tem praticamente aqui 80,98% de todo o seu patrimônio investidos nesse tipo de ativo, e o restante, 19,02%, são valores que estão em caixa. E esses CRIs, 100% deles estão indexados ao índice CDI. Então, enquanto a taxa de juros ela permanecer elevada, o Vigia 11 provavelmente aí continuará pagando bons dividendos. Vamos analisar agora o fiagro FGAA 11. Na quinta-feira, ele fechou aqui valendo R$ 9,80. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 9,70, que foi sua mínima, e os R$ 11,50, que foi a sua máxima. Então, mais uma vez, é notável que esse fundo também, que esse fiagro também está próximo às suas mínimas dos últimos 12 meses. Ele está com dividendo yield acumulado de 16,22% e nos últimos 12 meses ele já pagou aqui por cada cota R$ 1,59. Nos últimos 12 meses também ele está com uma pequena valorização de 0,41%. Porém, nesse mês atual, ele está com uma desvalorização de 3,16%. Graficamente olhando aqui, podemos ver que ele é um fundo que começou suas operações aqui no mês de janeiro desse ano de 2022. Ele permaneceu praticamente todo o período acima dos R$ 10, porém, exatamente nesses últimos dias que ele ficou aqui abaixo dos R$ 10. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,62, mas como vimos lá em cima, ele fechou valendo R$ 9,80. Então ele está custando mais caro do que o seu preço justo. Ele está aqui cerca de 2% mais caro, é exatamente isso que o PSOPVP nos mostra, que está de 1,02%. Isso quer dizer que o FGAA ele tem um patrimônio de R$ 328 milhões, porém o mercado está disposto a pagar um pouco mais, cerca de R$ 334 milhões. Ele tem aqui um pouco mais de R$ 11 milhões em caixa disponível para futuros investimentos,
o que equivale a 3,39% de todo o seu patrimônio atual. Ele tem um pouco mais de 18 mil cotistas e um pouco mais de 34 milhões de cotas distribuídas atualmente. Ele tem uma boa liquidez, que supera aqui 1,5 milhões de reais em negociação no dia. Seus últimos rendimentos, assim como o Vigia 11, foi aqui na faixa de 14 centavos, no mês de dezembro foi 14 centavos e no mês de novembro foi aqui de 16 centavos. Então ele também, assim como o Vigia 11, paga bons proventos. Ele é um fundo que também investe em CRAs, porém ele usa duas estratégias diferentes. Essa daqui chamada carrego, na onde ele tem uma porcentagem aqui de 43% e tem essa estratégia aqui chamada giro, na onde faz parte dele 52%. E com respeito ao índice que ele usa para indexar esses CRAs, praticamente 99% estão indexados também ao CDI, de uma maneira similar ao Vigia 11. Só tem somente um CRA aqui, que é esse último, que ele está indexado ao IPCA. Agora, comparando cada um lado a lado, pessoal, podemos ver melhor qual se destaca mais. Em questão de patrimônio líquido, podemos ver que o Vigia ele tem praticamente o dobro do FGAA, então ele tem assim maior poder de investimentos. Com respeito à cotação atual, podemos ver que o fundo que está sendo negociado com menor valor atualmente é o Vigia, que está sendo negociado a R$ 9,72, porém a diferença é pouca se comparar com o FGAA11. Com respeito ao dividendo yield, no caso que já pagou durante os últimos 12 meses de rentabilidade, o FGAA11 ele está superior, com 16,22% de dividendo yield. Com respeito ao P sobre VP, no caso, saber qual é o preço justo de cada um dos ativos, podemos ver que os dois estão sendo negociados acima do seu preço justo. Cada um deles está sendo negociado a 1,02%, 2% mais caro do que o preço justo. Em questão de número de cotistas, o Vigia 11 também se destaca, com praticamente o dobro do FGAA11, na onde ele tem aqui um pouco mais de 36 mil cotistas. Com respeito à liquidez diária, o Vigia 11 também ele supera o FGAA11. Ele está com uma liquidez média diária aqui de 3,2 milhões em negociações. E com respeito às taxas cobradas, eles têm a mesma porcentagem. Em questão de taxa de gestão ou de administração, cada um deles cobra 1,15%. E com respeito à taxa de performance, cada um deles cobra 10% sobre o que exceder o CDI, que é exatamente o que diz lá no relatório de cada um deles. Então, pessoal, de modo geral aqui podemos ver que o Vigia 11 ele se destaca em mais pontos do que o FGAA11. Então, pelo menos nessa comparação aqui, o Vigia 11 ele ganhou por se destacar em mais pontos do que o FGAA11. Mas gostaria de saber também a opinião de cada um de vocês. Qual desses fiagros vocês acham que é o melhor investimento no momento? Deixe aí nos comentários, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e bons investimentos.